Olá, crianças. Boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje eu venho da escolinha bíblica com vocês, tá? Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero que vocês prestem bastante atenção que a história é uma graça. A história a gente vai falar hoje sobre Gideão. Tá preparado para ouvir? Gideão, um super-herói escolhido por Deus. E aí, vocês conhecem essa história? Primeiro a gente vai reunir a família, tá? Junta aí o papai, a mamãe, o vovô e a vovó, quem tiver com você na sua casa, pra gente falar e ouvir de Deus. O versículo que eu quero que vocês memorizem da historinha é: Mas o Senhor disse, você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Esse texto está em Juízes 6:16, tá? Vamos repetir? Versículo para memorizar, hein? Mas o Senhor disse, você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Bom ouvir isso, né? Bom saber que Deus nos ajuda. Vamos orar? Junta as mãozinhas, fechem os olhos, que agora a gente vai falar com Deus. Eu vou orar e vocês vão orar mentalmente, tá? Querido Deus, obrigado pela semana que tivemos. Obrigado por nos teres cuidado de todos nós. Estávamos ansiosos esperando pelo dia de hoje. Estamos felizes de estar aqui. Abençoa nossa aula. Queremos aprender mais sobre ti. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, falando em super-heróis, quem tem um super-herói favorito aí? Aqui a gente pode ver uns atuais, que é o Homem de Ferro, Pantera Negra, que ficou bem famoso por esses dias. Temos a Mulher Maravilha, esse Speed Max, que é uma onda agora, tem uma galerinha mais nova que curte. Tem o Super-Homem, que tem muitos anos que é herói até dos pais de vocês. He-Man, então. E eu coloquei o que eu mais curtia, que era os Power Rangers. Era uma equipe incrível e eles davam sempre um jeito de salvar. E aí, qual é o seu super-herói favorito? Desculpa se a tia esqueceu algum. Eram alguns que ela lembrava, tá? Mas quem tem seu super-herói favorito? Qual superpoder legal que o super-herói tem? Continuando, a gente vai falar de um incrível super-herói, que é o Gideão, nosso super-herói de hoje. Gideão é um exemplo de homem cheio de fé e do Espírito Santo. Gideão, o nome dele significa destruidor, guerreiro, poderoso ou até mesmo lenhador. São coisas que a internet mostrou para mim. Vamos prestar atenção agora, enquanto eu conto a historinha. O povo de Israel pecou contra Deus o Senhor e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam, olha o povo de Deus de Israel aqui, escondido em cavernas e em outros lugares nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles, já tinham dominado a terra deles. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, ou vaca, ou algum jumento. Chegavam com seu gado, suas barracas, eles vinham em muito. Eles eram numerosos como gafanhotos, lembram que teve uma praga de gafanhotos há pouco tempo? Região aqui da América do Sul. Eles vinham em muitos, e aí eles vinham e destruíam a terra dos israelitas. E o povo de Israel não podia com eles, era um povo fraco. Um dia, um jovem do povo de Deus, chamado Gideão, esse rapaz aqui, estava escondendo sua comida numa caverna onde ele morava. E aí, e malhando trigo também, era fazendo feixe e guardando. Quando um homem estranho apareceu para ele, Gideão lhe perguntou: quem é você? O que você quer? Então o homem respondeu: eu sou um anjo do Senhor. Ele o escolheu para salvar seu povo, lutar e vencer os midianitas. Gideão recebeu uma tarefa. Gideão era de uma família muito pequenininha. Ele se sentia fraco para enfrentar o exército dos midianitas, porque eles eram muitos, eram como gafanhotos. E aí ele pensava, como Deus poderia escolher alguém como ele, sem valor, para enfrentar tudo isso? Ele não se sentia digno e preparado para isso. Vinha na cabeça dele, eu sou fraco, não consigo. Tenho superpoderes. Será que eu consigo enfrentar? Imagina você com uma missão dessa. Eu não sei lutar. Era o que ele pensava, o que ele ia fazer. Mas o Senhor disse, você pode fazer isso que eu o ajudarei.
você esmagará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então me dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. Ele queria saber se era Deus que estava me dando essa missão para ele através do anjo dele. E por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Ele queria ter certeza que era Deus que estava falando. Ele queria levar uma oferta ao anjo que entregasse a Deus, porque eles se alegravam na presença de Deus e faziam ofertas. E eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus através do anjo. Foi lá, preparou. Ele cozinhou um cabrito e fez um pão sem fermento, que era o pão da época que era feito. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho, aquele pé de árvore. Então o anjo ordenou: ponha a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Ele pediu para botar tudo em cima da mesma tigela, em cima da pedra. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida, o anjo estendeu o bastão que tinha na mão, tocou na sua comida e na ponta e a carne e no pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Daí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto, porque Deus tinha consumido aquela oferta que Gideão tinha ofertado. Mas ele pediu a Deus mais 2 sinais. Ele ficou receoso, ele ficou com medo. Ele ficou pensando: será que de fato o Senhor quer que eu faça o que o Senhor pediu, enfrentar os midianitas? Então Gideão disse: pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo, no chão. Se de manhã o orvalho, que é o sereno, quando tá de noite que fica, a gente tem que usar a boca, não ficar na rua, não tomar sereno, é o orvalho. Se esse sereno, esse orvalho, tiver molhado somente a lã e o chão em volta estiver seco, então poderei ficar certo de que tu, Senhor, realmente me usarás para libertar Israel. Na manhã seguinte, quando Gideão acordou e se levantou, ele foi lá fora e ele viu que só a lã estava molhada, como está no desenho ali, ó. E ele espremeu a lã que deu para encher uma tigela de água e o chão todo seco. Pensa que coisa boa, ele pediu mais uma confirmação para Deus e Deus deu. Ainda assim, ele queria mais uma confirmação. Então ele pediu a Deus a segunda confirmação, que foi: não fique zangado comigo, Senhor, ele disse, mas deixa que eu te fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. E dessa vez a lã ficasse seca e que o orvalho somente molhasse o chão em volta. A primeira vez o orvalho molhou só a lã. Agora ele queria que molhasse todo o chão e não molhasse a lã, que ela ficasse sequinha. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta todo coberto de orvalho, todo molhado. Viu como Deus respondeu ao Gideão? Porque Deus tinha uma missão para ele. Ele pediu uma confirmação e Deus respondeu. Gideão acreditou então que Deus havia o escolhido. A primeira coisa que ele fez foi contar para os amigos e chamá-lo para lutar com ele. Seus amigos ficaram com medo, mas ele disse que Deus os ajudaria. Olha que coisa boa. Porém, no dia da batalha, Deus disse que queria um grupo menor. Pensa no medo que Gideão ficou. Mas sabe o porquê Deus fez isso? Ele queria que todos soubessem que foi ele quem lutaria e que venceria os midianitas. Por isso, só pediu que ficassem 300 soldados. Deus ia salvar o povo dele. Ele só queria menos gente para que as pessoas entendessem que quem ia salvar os israelitas dos midianitas era Deus, entendeu? Naquela mesma noite, Gideão e os 300 foram lutar. Todos estavam com as suas armas. E sabem qual eram as armas que eles tinham em mãos? Gideão separou os 300 em 3 grupos, porque ele selecionou 300. Deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. Você imagina, um exército que alguns vão com lanças, armas, né? Foices. O exército de Gideão, que era apenas 300, ele mais 300, ia com uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. Então, de noite, eles tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levaram. Pensa que correria. Isso eles em cima da montanha e embaixo estavam os midianitas. Quando eles começaram essa baderna,
Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e pelo Gideão. Uma espada pelo Senhor e por Gideão. Imagina isso à noite. Depois disso, quando ouviram as cornetas e as vozes dos israelitas, eles ficaram muito confusos, os midianitas. Eles lutavam contra eles mesmos, fugiram de tanto medo, não sabiam de onde vinha aquela voz, não sabiam o que estava acontecendo, só viam toda aquela algazarra, eles sumiram e nunca mais roubaram a comida do povo de Deus. Incrível, né? Como um exército de apenas 300 soldados de Gideão pôde livrar, né? Pôde combater com os israelitas, que eram muitos. Mas eles conseguiram, claro, com a ajuda de Deus. A gente pode ver que Gideão e seus... Podemos ver o trabalho de Gideão e seus 300 soldados. Porém, isso só foi possível, de fato, com a ajuda de Deus. Deus quer nos ajudar a todo momento, amigos. Ele quer sempre nos ajudar e cuidar. Ele cuida da gente quando a gente faz amizade com pessoas boas. Ele cuida da gente quando a gente precisa se levantar contra o pai. Ele gosta que a gente trabalhe em harmonia, um auxiliando o outro, sendo cooperativo. Novamente, quando algum colega cai ou precisa de alguma ajuda. E também nas competições, quando a gente vence junto, que foi o que aconteceu com o Gideão e os 300. Eles venceram juntos, comemoraram. Às vezes somos como Gideão, tá? A gente não pode esquecer disso. E a gente é medroso, sem saber o que fazer e sem saber a situação que estamos, que se pode melhorar. A gente pensa em como somos falhos e pecadores, que a gente é pequeno diante do grande amor de Deus, entendeu? Então a gente às vezes age como Gideão. A gente tem que lembrar que o nosso grande herói, o maior herói dessa história é Deus. Porque ele é o grande responsável pelas coisas boas que temos, que conquistamos, que temos, que somos. A saúde, o dia a dia, a família, a casa, o carro, o passeio, tudo isso é graças a nós. E ele nos deu seu próprio filho em morte de cruz para a nossa salvação. Olha que coisa boa. Viu como Deus é maravilhoso? Agora, depois da gente ter estudado a palavra, ter ouvido sobre tudo isso, a gente vai orar a bênção que a gente conhece, sempre ora na igreja, tá? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. E aí, gostaram? Curtiram? Agora eu vou colocar uma música para vocês, tá? Bem legal. E aí, quero que vocês curtam. Eu vou me despedir aqui. Em breve, quando Deus quiser e tudo estiver certo, a gente vai poder se reunir novamente e eu ver o rostinho de cada um de vocês. Eu sei que tem gente nova aí, tá? Mas enquanto isso, ouçam junto com a família as historinhas, passem para os colegas, para os primos. É sempre bom a gente falar de Deus, tá bom? Um beijo e até breve. Até mais. Tchauzinho. 1, 2, 3, palavrinhas! Sou um soldadinho de Jesus. Sou um soldadinho de Jesus. Não ando nas trevas, só ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Sou um soldadinho de Jesus. Sim, de Jesus. Soldadinho de Jesus, sou um soldadinho de Jesus. Não ando nas trevas, só ando na luz. Não ando nas trevas, só ando na luz. Sou um soldadinho